Você já ouviu falar de um rei que recebeu o dom da sabedoria, mas que no final foi destruído pelo próprio desejo? Essa é a história de Salomão, o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso da Bíblia. O homem que levou Israel ao seu auge, mas que por causa de uma fraqueza, acabou sendo a ruína do próprio reino. E qual era essa fraqueza? As mulheres. Salomão tinha tudo para ser o maior rei de Israel, mas seu coração foi dominado por paixões que ofuscaram seu julgamento. Deus lhe concedeu sabedoria, riquezas inimagináveis e alianças políticas que transformaram Israel em uma potência. Mas no centro desse império, havia um harém gigantesco, 700 esposas e 300 concubinas, vindas de todas as partes do mundo. Mulheres de Egito, Moabe, Amon, Edom, cada uma trazendo consigo não apenas sua beleza, mas também seus deuses e tradições. Aos poucos, o harém de Salomão se tornou um campo minado. O que parecia um paraíso de luxo e poder, na verdade, era um labirinto de intrigas e traições. Com cada nova esposa, Salomão não apenas ampliava seu império, mas também abria as portas para influências que desafiavam a fé pura de Israel. Foi então que tudo começou a desmoronar. Afinal, seria esse harém a verdadeira causa da queda de Salomão? Ele realmente controlava os demônios, como algumas histórias sugerem? E quais foram as consequências de sua morte para o reino de Israel? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória do rei mais enigmático da Bíblia, desde seu impressionante legado de sabedoria até sua decadência. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora nossa jornada começa na antiga Jerusalém, por volta do ano 990 a.C., quando nasce um príncipe que mudaria a história, Salomão, nome que significa pacífico e amigo de Deus. Mas sua origem já carregava um segredo sombrio. Ele era filho do rei Davi e Batseba, uma relação que começou com traição e pecado. Batseba era esposa de Urias, um guerreiro leal do exército de Davi. Mas o rei, tomado pelo desejo, tramou a morte de Urias para encobrir o adultério. O julgamento divino veio rápido. O primeiro filho do casal morreu como consequência do pecado. Mas em meio à dor, Deus mostrou misericórdia. Dessa união pecaminosa nasceu Salomão, uma espécie de oferta de paz entre o céu e a terra. Desde cedo, Salomão foi preparado para algo grandioso. Enquanto Davi governava Israel, o profeta Natã tornou-se mentor do jovem príncipe. Ele enxergava em Salomão uma chama de sabedoria, um brilho de destino. Mas havia um problema. Salomão não era o filho mais velho de Davi. Havia irmãos mais velhos que tinham direito ao trono. Como então um filho de uma relação manchada pelo pecado poderia se tornar rei? Natã tinha um plano. Ele conhecia todos os segredos daquela história e usou isso para influenciar o rei Davi. Com palavras bem escolhidas e visões proféticas, ele convenceu o monarca de que Salomão era a escolha de Deus. E funcionou. Quando Davi envelheceu e sentiu que sua morte se aproximava, declarou Salomão como seu sucessor. Mas ser nomeado rei era apenas o começo. O jovem de apenas 15 anos sabia que seu trono estava cercado de inimigos. Havia muitos que queriam vê-lo cair. E foi então que Salomão tomou uma decisão brutal. Ele eliminaria todos que pudessem ameaçar seu reinado. A primeira vítima foi Joabe, o general do exército que apoiava Adonias, um de seus irmãos mais velhos. Salomão mandou executá-lo sem piedade. Depois foi a vez do próprio Adonias. Ele não poderia permitir que ninguém contestasse seu poder. Salomão mostrou que não era apenas um jovem príncipe. Era um rei que não hesitava em derramar sangue para garantir sua coroa. Mas esse foi apenas o começo da história. O que aconteceu depois? Como um rei tão sábio conseguiu se perder? E será que sua busca por poder e prazer foi sua verdadeira destruição? Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir. Salomão era jovem, mas já enfrentava desafios dignos de um rei experiente. Com sua visão estratégica e inteligência fora do comum, ele sabia que para fortalecer seu reino, precisava de alianças poderosas. Foi então que tomou uma decisão ousada. Selou um pacto com o grande faraó do Egito, casando-se com sua filha. Uma aliança que prometia prosperidade, mas que também plantava a semente de um erro que o acompanharia pelo resto da vida. Salomão começou a acreditar que alianças matrimoniais com mulheres influentes de outros reinos eram a chave para a expansão do seu poder. Mas o que parecia uma jogada genial, logo se tornaria um peso em seu destino. Certa noite, enquanto descansava em seu leito real, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Salomão em um sonho e, com uma voz majestosa, fez uma proposta que qualquer um desejaria ouvir. Peça o que quiser
e eu lhe darei. Diante dessa oferta divina, Salomão poderia ter pedido riqueza, poder, uma vida longa ou até a derrota de seus inimigos. Mas sua resposta surpreendeu o próprio Deus. Com humildade ele disse: Senhor, meu pai Davi foi um servo fiel e justo diante de ti. Agora, eu sou apenas um jovem diante da grande responsabilidade de governar teu povo. Por isso, peço um coração sábio e entendimento para discernir entre o certo e o errado. A resposta de Salomão agradou a Deus profundamente. Então o Senhor lhe disse: porque você não pediu riquezas, nem vida longa, nem a destruição dos seus inimigos, mas sim sabedoria para governar, eis que lhe concedo um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de você e nunca haverá depois. Naquele instante, Salomão acordou, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele agora possuía o dom mais valioso que um governante poderia ter, a sabedoria divina. E essa sabedoria logo seria posta à prova. Certo dia, duas mulheres chegaram ao palácio real, ambas clamando ser a mãe de um mesmo bebê. Chorando e desesperadas, cada uma dizia que a criança era sua. O povo prendeu a respiração, pois era impossível determinar quem dizia a verdade. Mas Salomão, com sua sabedoria incomparável, teve uma ideia que chocou a todos. Com um olhar sério e uma voz firme, ordenou: tragam-me uma espada, partam a criança ao meio e deem metade para cada uma. Um silêncio terrível tomou conta do salão. Todos aguardavam para ver o que aconteceria. Então, em desespero, uma das mulheres gritou: não, meu senhor, dê a criança a ela, mas não o mate. A outra, porém, friamente concordou: que seja dividido, assim nenhuma de nós terá o bebê. Foi nesse instante que Salomão revelou o seu veredito final: dê o bebê à mulher que implorou pela sua vida. Ela é a verdadeira mãe. A sala explodiu em murmúrios. O julgamento de Salomão foi tão sábio e inesperado que a notícia se espalhou por todo o reino. O povo de Israel ficou impressionado, pois viram que Deus estava com seu rei, dando-lhe discernimento para governar com justiça. A sabedoria de Salomão se tornou lendária, atraindo reis, rainhas e sábios de todas as nações para ouvirem seus conselhos. Mas havia ainda uma grande missão a cumprir. Israel continuava sacrificando em altares improvisados, pois ainda não havia um templo para Deus. Então Salomão decidiu realizar o maior feito de seu reinado: a construção do primeiro templo de Israel. E essa história é apenas o começo. Salomão tinha um sonho grandioso: construir um templo magnífico para Deus. Mas havia um problema: ele não tinha os recursos necessários para erguer uma obra tão imponente. Então, decidiu tomar uma atitude ousada e forjar uma aliança estratégica com o rei Hirão, de Tiro, uma cidade famosa por sua habilidade em construção e pela abundância de materiais preciosos. Sem perder tempo, Salomão enviou mensageiros a Hirão com uma proposta intrigante: você sabe que meu pai, Davi, não pôde construir uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, porque viveu em tempos de guerra. Mas agora, Deus me deu paz por todos os lados, e não há inimigos ou ameaças. Por isso, eu decidi edificar um templo para o Senhor, conforme ele prometeu ao meu pai, dizendo: seu filho que reinará em seu lugar edificará uma casa ao meu nome. Hirão, impressionado com a sabedoria e o prestígio de Salomão, aceitou com entusiasmo o acordo. Ele providenciaria madeira de cedro e cipreste, além de enviar seus artesãos mais habilidosos para auxiliar na construção. Em troca, Salomão forneceria grandes quantidades de trigo, azeite e outros bens valiosos. Uma aliança poderosa havia sido selada. Com os recursos garantidos, Salomão deu início a uma das maiores obras da história: a construção do Templo de Jerusalém. Durante 7 anos, o projeto foi executado com precisão impecável, seguindo cada detalhe das instruções divinas. O templo tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Mas o que realmente impressionava era o luxo. As paredes foram revestidas com madeira de cedro, e cada detalhe era coberto de ouro puro, criando um ambiente de beleza indescritível. E quando o templo finalmente ficou pronto, a grandiosidade era de tirar o fôlego. O brilho do ouro reluzia por todo o santuário, tornando-o um dos lugares mais majestosos que o mundo já viu. Mas Salomão não parou por aí. Enquanto o templo era erguido, ele também iniciou outro projeto monumental: a construção de seu próprio palácio. Durante 13 anos, arquitetos e artesãos trabalharam em uma estrutura imponente, que refletia todo o seu poder e riqueza. Salas espaçosas, colunas majestosas e jardins exuberantes tornaram o palácio uma verdadeira obra-prima.
Com essas construções, Jerusalém se transformou em um centro de influência e prosperidade, e a fama de Salomão se espalhou rapidamente. Sua sabedoria e riquezas eram comentadas em terras distantes, e reis e rainhas de todos os cantos desejavam conhecê-lo pessoalmente. E foi assim que uma visitante especial surgiu na história. A rainha de Sabá, fascinada pelos relatos sobre Salomão, embarcou em uma viagem épica até Jerusalém. Com uma comitiva luxuosa e presentes exóticos, ela veio determinada a testar a sabedoria do rei com perguntas desafiadoras. Mas, para sua surpresa, Salomão respondeu a todas elas com clareza e profundidade impressionantes. Maravilhada, a rainha declarou: "Tudo o que ouvi sobre você era verdade, mas agora que vi com meus próprios olhos, percebo que nem metade me foi contada. Sua sabedoria e riqueza são ainda maiores do que imaginei." E não era exagero. O reino de Salomão era um espetáculo à parte. O ouro e as pedras preciosas eram tão abundantes que, naquela época, a prata chegou a ser considerada algo comum. Seu trono, feito de marfim e ouro puro, era uma obra-prima inigualável. Mas o verdadeiro legado de Salomão não se limitou a riquezas e construções magníficas. Inspirado por Deus, ele também escreveu palavras de sabedoria que atravessaram os séculos. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos são testemunhos vivos da inteligência e da percepção espiritual desse rei lendário. A história de Salomão é uma das mais fascinantes da Bíblia. Ele começou sua jornada com humildade, foi abençoado com sabedoria e riquezas incomparáveis. Mas será que ele conseguiu manter sua fidelidade até o fim? Salomão, o rei mais sábio que já existiu, um homem abençoado com riqueza, poder e um conhecimento que atravessou gerações. Seus escritos em Provérbios trazem conselhos que ecoam até hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em Eclesiastes, ele refletiu sobre a brevidade da vida e a importância de buscar a Deus. O fim de tudo o que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E em Cantares, Salomão exaltou a beleza do amor puro, comparando-o a uma chama poderosa. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e os ciúmes são duros como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Mas apesar de toda essa sabedoria, Salomão cometeu um erro colossal. O homem que construiu o magnífico templo de Jerusalém para honrar a Deus foi, aos poucos, desviando seu coração. Mesmo com as advertências divinas, ele se entregou à sedução de mulheres estrangeiras, acumulando um harém gigantesco. Está escrito: "E teve Salomão 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração." No grandioso palácio de pedra e cedro, escondia-se um segredo tão vasto quanto a sua sabedoria, um harém de 1000 mulheres. Princesas etíopes de pele de ébano, filhas de faraós que carregavam os mistérios do Nilo, nobres de terras distantes. Cada mulher trazia consigo uma cultura, um segredo, um enigma que Salomão buscava compreender. Mas essa vasta rede de alianças se tornou um campo minado de intrigas e rivalidades. Aos poucos, algo sinistro começou a acontecer. Os deuses estrangeiros começaram a invadir Jerusalém. Pequenos ídolos de Astarote, Baal e Moloque começaram a surgir nos lugares altos. Rituais pagãos, sacerdotisas estrangeiras. A cidade santa estava se enchendo de idolatria. E Salomão, ele já não era o mesmo rei que começou sua jornada com um coração totalmente voltado para Deus. O homem que construiu o templo do Senhor agora erguia altares para deuses pagãos. A idolatria envenenou sua mente e sua alma, e sua conexão com Deus se tornou cada vez mais fraca. Então, algo inevitável aconteceu. Deus, vendo a rebeldia de Salomão, ficou indignado. O rei que um dia recebeu sabedoria divina havia traído os mandamentos do Senhor. E Deus o confrontou com palavras duras: "Já que você não guardou minha aliança e meus decretos, vou tirar o reino de você e entregá-lo a um dos seus servos." A promessa era aterradora. O reino de Israel, que Salomão governou com glória, seria despedaçado, e não demorou muito para que sinais da ruína começassem a aparecer. Adversários surgiram de todos os lados. Rebeliões começaram a explodir dentro e fora do reino. Entre os conspiradores estava Jeroboão, um servo de Salomão que recebeu uma profecia do Senhor: "Toma para ti 10 pedaços
pois eis que eu rasgarei o reino. O que aconteceu depois foi um desfecho que mudou o destino de Israel para sempre. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Jeroboão sabia que seu destino estava traçado. Ele não era apenas um homem qualquer. Ele era o escolhido para desafiar o rei mais sábio que já existiu. A grandiosidade do reino de Salomão, sustentada por sua sabedoria e prosperidade, agora estava à beira do colapso. A unidade de Israel se desfazia diante da divisão e da discórdia. Mas algo inesperado aconteceu. No auge de sua glória, Salomão percebeu que havia se afastado de Deus. Seu coração, antes guiado pela sabedoria divina, havia se perdido em ídolos e desejos passageiros. Foi nesse momento que ele fez algo surpreendente. Voltou-se para Deus e refletiu sobre tudo o que havia construído. Suas palavras, registradas no livro de Eclesiastes, carregavam o peso de um rei que tinha tudo, mas que descobriu que tudo era vaidade, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Com uma sinceridade cortante, Salomão revelou suas angústias e questionamentos. Ele possuía riquezas inimagináveis, poder absoluto e conhecimento além de sua época, mas no final percebeu que nada disso fazia sentido sem Deus. Suas palavras atravessaram os séculos como um lembrete poderoso. Buscar felicidade em bens materiais e prazeres passageiros é como tentar agarrar o vento. Depois de um reinado de 40 anos, Salomão deu seu último suspiro. Seu legado, uma era de esplendor, sabedoria e riqueza sem igual, mas também um reino à beira da ruína. Seu filho Roboão assumiu o trono, mas encontrou um império rachado, prestes a desmoronar. A morte de Salomão não foi apenas o fim de um rei, foi o início de uma nova era de conflitos e incertezas. Mas a história de Salomão esconde um detalhe ainda mais intrigante. Existe uma antiga lenda, preservada em textos apócrifos e no chamado Testamento de Salomão, que afirma que ele não foi apenas um rei sábio e um grande construtor. Segundo essas tradições, Salomão teria possuído um anel mágico, dado pelo próprio arcanjo Miguel. Esse anel lhe concedia o poder de invocar, controlar e até banir demônios. Dizem que foi com esse poder sobrenatural que ele ordenou que demônios ajudassem a construir o Templo de Jerusalém. Relatos místicos sugerem que ele conhecia os segredos do mundo espiritual e que sua sabedoria ia muito além do entendimento humano. Mas seriam esses relatos verdadeiros? Ou apenas reflexos da grandiosidade que rodeava sua figura? A história de Salomão é um testemunho dos altos e baixos da vida humana. Um rei que teve tudo, mas que, no fim, compreendeu que sem Deus, tudo é ilusão. Você já ouviu falar de alguém que, mesmo sendo cerrado ao meio, não gritou de dor, mas sim proclamou a glória de Deus até seu último suspiro? Isaías não apenas previu a vinda do Messias, ele enxergou algo que nenhum outro humano jamais viu antes de morrer. Uma visão tão poderosa que nem mesmo a tortura conseguiu calar. O que será que Isaías viu nos seus últimos momentos? E por que sua morte continua sendo um dos episódios mais chocantes da história bíblica? Clique no vídeo agora e descubra essa verdade impressionante.